Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante e que às vezes pode gerar alguma polêmica ou às vezes pode gerar algum conflito, mas que com certeza ele é a base de um relacionamento saudável. Acho que ele é um desafio para qualquer casal. Eu acho que é um dos assuntos mais difíceis. Às vezes, até como membro da igreja, a gente entende vários outros princípios, né? Os princípios dos convênios, né? Da fé e de permanecer no caminho, fazer as coisas básicas, mas a gente às vezes peca na comunicação. E isso pode ser decisivo, às vezes, entre a união ou não do casal, né? E é o que a gente vai aprender algumas estratégias e fazer alguns pensamentos a respeito disso aí. E aí nós temos algumas atividades que nós vamos desenvolver ao longo dessa nossa conversa, né? Uhum. Então, hoje, o tema da nossa aula, bases da comunicação no casamento. O momento de escutar é quando alguém precisa ser ouvido. E aí, talvez o desafio é que momento é esse que o outro precisa ser ouvido? Como que eu consigo perceber isso, que o outro precisa? Porque, às vezes, nós estamos muito bem no nosso relacionamento, mas o outro tem necessidade de nos falar alguma coisa, mas como perceber quando tudo vai bem? Como todas as coisas, não está tendo conflito, brigas, mas o outro necessita. E aí, de repente, alguma coisa acontece e ele diz assim: eu estou tentando falar com você há muito tempo. Tá? Ela tá olhando para mim, será que é Não, pessoal amor, isso? calma. Não, Mas a não. gente gostaria de ouvir os alunos, né? O que que eles, se eles pudessem compartilhar algum exemplo de como isso possa acontecer. E aí? Acho, eles, acho muito engraçado. Não, não é pressão, tá? Mas já sei. Tá, então, como foi compartilhado, né, sobre a importância de estar comunicação, porque para um ou para outro, né, como tem a escritura, tudo pode estar bem em Sião, né, tipo, tudo pode estar bem no relacionamento, mas ninguém sabe, né, o que realmente pode estar acontecendo. Uma pessoa pode estar deixando de fazer algo ou fazendo algo, né, que não, não tá nos, ou não nos padrões, né, mas a pessoa não se sente muito bem, né, com relação ao algo, algo que fez, ou algo que falou, né. Então, aí se for empurrando, né, aí a preocupação de falar, né, acaba acarretando algo, pode acarretar, né, algo maior, né. Vocês são casados de recente ainda, né? Sim. São novinhos. E tem algum momento que você possa identificar na vida de vocês que você percebeu que a comunicação fez diferença? Isso é verdade. Foi compartilhado, né, desde o início do relacionamento, né? Desde incertezas, inseguranças, preocupações, problemas. Não só quando eu falo assim, incerteza, insegurança, né? É, literalmente o que esperar um do outro, né? Literalmente ser aberto, né? Acho que o que deu muito certo entre a gente foi a sinceridade. Olha, eu sou assim desse jeito, eu não gosto disso ou gosto daquilo, né? Mas literalmente ser sincero, não ficar escondendo nada ou fazer joguinhos, né? Igual como a gente compartilhava, né? Tipo, fingir que tá escondendo alguma coisa para a pessoa sentir ciúme ou vice-versa, qualquer coisa assim, né? Ou literalmente esconder para que a outra pessoa ou até fique chateada, não vou compartilhar isso aqui para ela não ficar chateada, mas se tu fica escondendo, né, em algum momento a outra pessoa vai descobrir, principalmente mulher, né, ela descobre muito rápido, né? Então, ela já tem um sétimo sentido lá que ela já sente que Olha, tem ele já alguma sabe coisa de todas errada as contigo, coisas. é verdade. Uhum. Né? Então, se a gente acaba escondendo, acaba Dar um acarretando essa exemplo. situação. Vitorina, aqui nós temos, acho que vocês são casados há mais tempo, né? Hã? Oxi! Não, assim, ele trouxe para a gente algo interessante quando ele falou sobre não estar, esconder, ou não contar, ou não compartilhar. E às vezes o problema na comunicação não está associado efetivamente a problemas do casal. Mas, por exemplo, o seu dia é muito cheio do trabalho
e você tem algo que você gostaria de compartilhar, mas ele já chegou super cansado e você não conseguiu fazer isso, né? E aí, como que vocês administram isso no relacionamento de vocês? Algo assim acontece? É... Ai, microfone. Eu estava lembrando que uma das conversas que a gente teve com nossos líderes antes de nos casar era que a mulher se comunicava de uma forma diferente do que o homem se comunica. E nisso a gente teria que se encontrar numa comunicação para dar certo o relacionamento. No momento eu achei, não, deve ser besteira isso, mas na vida real é verdade. E essa questão do dia a dia realmente é uma coisa que eu sempre faço. Eu chego e pergunto, como foi teu dia? Aí, legal. Aí ele vai perguntar para mim, aí eu falo todo o meu Tem dia. muita como é coisa. Ele resume em uma frase. Mas realmente é muito importante essa questão da comunicação, porque eu sou do tipo de pessoa que acaba querendo resolver tudo sozinha. E no casamento eu percebi que eu tentava também fazer isso, só que eu não dou conta de tudo sozinha. Então chegou um momento que a gente precisou, não, vou falar para ele aqui que não tá mais dando certo, que algumas coisas precisam ser alinhadas, tipo, sei lá, até lavar a louça. Eu não gosto de lavar a louça, mas eu precisei deixar isso claro, porque já tava virando um conflito, assim, de lavar a louça, mas realmente a comunicação, de deixar claro, assim, eu tento, hoje em dia eu faço esse trabalho de, tipo, falar exatamente o que eu tô sentindo, o que eu quero, pra ele saber, porque eu parei pra pensar que realmente não tem como ele adivinhar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, né? Às vezes eu acho que nós mulheres temos isso mais fácil, de tipo, ele deve estar sentindo isso, essa sensibilidade maior do que o homem. E é isso. Ele precisa de mais clareza, né? Basicamente ela já resumiu tudo, né? Mas só para acrescentar, deixa eu pensar. Está tudo bem. Geralmente eu percebo que nos homens em geral, né? Tipo, a gente costuma resumir muitas coisas, né? Aconteceu isso, 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 pronto. A mulher já vai lá, já aprofunda cada detalhe do dia dela em cada hora. Mas a gente tem se acertado, né? Conversando nessa comunicação até hoje, né? Geralmente, na nossa comunicação, o que acontece às vezes é que a gente pensa, a gente deixa subentendido que o outro já sabe o que a gente está pensando. Então, até a gente estava conversando sobre uma coisa e eu achei que ela já sabia o que era, só que não ficou tão claro, entendeu? Então, ela estava pensando outra coisa, eu estava pensando outra, e eu achei que eu estava certo, ela achou que estava certa, e depois a gente se acertou e chegou no denominador comum ali. Então, como eu acredito que a gente é o mais recente aqui, né, casado, então eu já sabia que era algo normal, né? Tipo, eu até falava para ela desde o começo que é um alinhamento de expectativas ali, né? Então, eu venho com a minha bagagem, ela vem com a bagagem dela, a gente vai aprender a se comunicar ali e realmente fazer dar certo, né? Aprender a realmente criar esse canal de comunicação, né? Com o emissor e com o receptor, um entendendo o que o outro está falando, né? De forma clara, né? Simples e direta. São as lacunas da comunicação que elas existem, né? Porque a gente está formando isso. Você falou uma coisa muito legal quando você falou de emissor e receptor. Eles não funcionam ao mesmo tempo, né? Quando um abre, o outro precisa fechar. E aí, quando o outro vai abrir, e aí esse movimento. Opa! Quando o casal ri, é porque ele quer falar. Ele pensou em alguma coisa para falar. Sei não, fica à vontade. Na verdade, foi algo que aconteceu hoje, isso. E que eu cheguei, aí eu queria comentar algo e ela queria comentar algo. Aí eu falei, não, aí eles querem falar também. Aí todo mundo quer falar, só que na verdade eles falam mais do que eu, né? Até o Ravi já tá falando mais do que eu. Aí só que quando eu pego, eu falo assim, amor, o único momento que eu quero compartilhar algo, vocês não deixam. Aí eu peguei e falei, vamos fazer assim, quando um está falando, o outro tem que escutar. Porque assim, não é por mal, que ela fica muito empolgada quando vai falar coisa, quer falar o que aconteceu, aí o Miguel do mesmo jeito. Eu falei, quando um fala, um espera. Aí quando terminar, o outro começa a falar, tá bom? Tá bom, mas aconteceu isso, isso. Mas é dessa forma, assim, que realmente acontece no casal, para ter um entendimento melhor, realmente. Porque acaba que, às vezes, em alguns momentos, quando ela fala, acaba que eu não presto atenção, e quando ela pergunta, eu não entendi, porque eu não prestei aquela atenção, realmente. E não é aquele de ficar calado para
ficar calado e fingir que está escutando. Não, tem que ficar calado e escutar realmente o que ambos estão falando. Inclusive, vocês trouxeram vários pontos que serão abordados, né, ao longo desse momento que a gente vai conversar com vocês, tá bom? Então, muito obrigada por vocês compartilharem. E nós temos uma pergunta aqui na tela. Por que parece que sou capaz de me comunicar com todo mundo, menos com a minha família? Já sentiram isso ou já ouviram algo assim? Todo mundo me escuta. Quando eu falo no trabalho, as pessoas me escutam. Quando eu ensino na igreja, as pessoas me escutam. Eu consigo me comunicar com as pessoas, mas eu não consigo me comunicar com a minha família. Aí, diante de tudo que vocês falaram, tendo essa pergunta, o que vem à mente sobre a resposta? Você fica gravado. Eu acho que foi como o Tauan falou. Às vezes a gente ficar calado não significa que a gente esteja prestando atenção, que a gente esteja entendendo o que a outra pessoa está falando. É muito chato a gente falar e a pessoa só ficar assim, tá, aham, é. Então a gente não recebe um retorno. Então automaticamente a gente se fecha e fala, para que eu vou falar se a outra pessoa nem sequer se importa com o que aconteceu com o meu dia, com o que eu senti, o que eu passei. E é justamente que isso vai criando, a pessoa vai se fechando, 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 e quando se vê, ela já tem uma dificuldade extrema, até mesmo de dizer, você tá bem? Aí vai usar aquele automático, sim, estou, e você? Só que na realidade não está tudo bem, a pessoa não está bem. Então, a comunicação, quando ela realmente não tem uma via de duas mãos, uma vai, a outra volta, ela realmente ela falha. E aí acaba se quebrando esse elo, essa confiança, essa lealdade entre o casal, né, e em família em geral, né? Para quem tem filho também é a mesma situação. E a gente vai falar com vocês algumas coisas que vão nos fazer perceber que a comunicação ela não é algo difícil de acontecer no relacionamento familiar. O que às vezes acontece é essa preocupação de a gente tomar esse cuidado da forma de falar e de como falar. Vamos abrir a escritura em Hebreus 13:16, por favor. Enquanto vocês abrem aí, é importante falar que as pessoas são diferentes, cada um tem um jeito diferente, né? Então, alguns são mais pensativos, lógicos, planejam, outros são mais intempestivos, fazem, aí deu errado, faz de novo. Então, mais assim, outros são mais mandão, outros são mais obedientes. Então, as pessoas são diferentes, mas quando a gente conhece o outro, a gente tenta se adaptar àquela personalidade para poder facilitar a comunicação, né? Porque, tipo assim, se os dois são mandões, vamos dizer assim, e aí um quer impor uma voz mais alta do que o outro, não vai sair nada, né? Então, às vezes, a gente precisa parar realmente para ouvir, e quando a gente conhece o outro, fica mais fácil a comunicação. A gente sempre fala que os grandes problemas, catástrofes, doenças, geralmente aproximam o casal, mas pequenos problemas afastam o casal. E esse é um abismo, a falta de comunicação, né? Quando a gente não dialoga. E fora acaba sendo mais fácil de você conversar com as pessoas, porque elas não convivem com você todos os dias. Vamos lá, quem gostaria de ler essa escritura? Eu vou pedir para o Anderson, ele está aqui, mas ele é nosso aluno também. E não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Eu vou deixar os amigos comentarem. Obrigada, Anderson. Então, o Senhor diz, ele deixa claro o que ele espera de nós nessa escritura. Ele espera que nós tenhamos Mútua cooperação. Mútua cooperação. Mútua. Que isso que significa, né? Mútua cooperação. Ele espera que nós possamos ajudar uns aos outros. E aí deixa claro que a comunicação, com muita frequência, muitas vezes ela vai exigir sacrifícios. Nós vamos precisar fazer sacrifícios. Mas o Senhor diz na Escritura, lá no finalzinho, que disto ele se agrada. Então, se o Senhor se agrada, logo
É o que nós precisamos fazer. Então, o que nós não podemos fazer ao nós nos comunicarmos com nossa família? O que nós não podemos fazer ao nos comunicarmos com nossa família? Ofender. Debochar, né? Ou, humilhar. Que ela fala só no seu ouvido. Oi. Conversas sérias, ela, não comigo, mas com todo mundo, ela costuma rir. Então, às vezes, a pessoa, quem não conhece ela, pode achar que ela tá debochando, algo do tipo, né? Mas é por isso que ela riu. Falar com autoridade, tipo, sei lá, eu sou o provedor da família, sou autoridade, sacerdócio, coisa desse tipo, né? Amém, sacerdócio para ele. Então, assim, isso a gente não deve fazer. Então, são coisas muito simples que nós não podemos fazer ao nós nos comunicarmos com a família. Então, a partir do momento que eu compreendo quais são essas coisas que eu não devo fazer, a partir daí eu devo vigiar, para que eu possa tomar cuidado ao falar com as pessoas da minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Só sobre essa parte que ele fala de cooperação mútua, eu acho interessante que a comunicação ela se enfraquece na família quando acontece aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Que uma pessoa fala e a outra não presta atenção ou então não ajuda a resolver o problema, né? É isso que significa, eu acho que cooperação mútua. A gente precisa ouvir e também tentar ajudar de alguma forma, né? Não é só ouvir, ah, tá bom, já ouvi, agora vira pro lado, cada um na cama e deita, né? E dorme. E não é isso, né? Cooperação mútua é justamente isso, é você ter o interesse de ouvir. Então, quando a gente só ouve sem interesse de ajudar, isso aí enfraquece a comunicação também. A sua esposa, o seu marido, ele não vai mais da próxima vez querer contar nada. Aí vai guardar aquilo para ele, né? Vai ficar tentando resolver sozinho, sem, porque ele sabe que se falar para você não vai dar em nada. E às vezes ele quer só contar alguma coisa que aconteceu no dia, mas às vezes ele está fazendo um pedido de socorro, né? Se eu preciso conversar com você. É por isso que é tão importante quando vocês participam da aula com a gente, né? Olha só que ponto interessante que o Anderson trouxe. Às vezes o outro precisa de algo. E se eu não tenho esse olhar cuidadoso, eu não vou perceber. E ter esse olhar cuidadoso muitas vezes exige sacrifício, porque eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou com sono, estou estressado. Às vezes eu não estou afim, mas eu preciso entender que naquele momento tem algo que é mais importante do que o meu cansaço, do que eu não estar afim, ou do meu estresse do dia, ou qualquer outra coisa. E ao demonstrar esse sacrifício, ao estar com a pessoa amada, ouvir e ajudar a resolver, confortar, porque às vezes a gente nem consegue resolver, mas a gente consegue confortar. A gente consegue trazer o alento que um abraço amoroso, afetuoso, atencioso traz para a gente. Uma palavra e dizer assim, eu estou com você, a gente vai resolver isso junto. Então, essas coisas, elas ajudam a fortalecer a união. E aí, fortalece o laço de confiança. Porque como você falou, Anderson, ela vai depois não vai mais querer falar. Porque ela não tem confiança, ela se frustrou, ela buscou algo e ela não recebeu. Ele buscou algo e não recebeu. Isso gerou uma frustração. E aí as relações elas vão se deteriorando, a gente vai se afastando gradativamente. Às vezes o amor ele não acaba da noite para o dia. O desejo não acaba da noite para o dia. A relação não acaba da noite para o dia. Então a gente vai criando esses pequenos distanciamentos, né? Eu deixo de contar, eu não posso mais desabafar, eu não posso mais fazer isso. E aí então eu vou perdendo o interesse de viver outras coisas, outras experiências com o meu companheiro, com a minha companheira, né? Bom, então nesse momento nós vamos fazer um teste com vocês, tá bom? Nós vamos distribuir, tá tudo junto, mas é só essa folha inicial, não é para pegar para outra folha. Vamos ver. É só essa folha inicial, tá? Nós temos os lápis aqui. A gente vai dar aí uns 5 minutinhos para que vocês possam
Eu já fiz esse teste, eu tirei 9,5. 9,5? Então vamos lá. Tá sem ponta? Tem outra aqui. Quer trocar? Já. Dá para o Anderson. Vai ver. Ah, tu vai bater o recorde do Carlos, Anderson? Quase perfeito. Então vamos lá, dá um minutinho para Às vezes é vocês. bom a gente fazer o teste se avaliando, ou então é fazer o nosso cônjuge fazer o teste avaliando a gente e a gente avaliando o outro. Acho que dá mais certo. Então nós vamos dar um tempinho aí para vocês poderem responder o teste. Uma nota mais real. Ah, tu vai botar, Anderson? Tá, obrigada. Esses testes são muito bons para a gente fazer tipo uma autoavaliação, porque a gente no dia a dia a gente não consegue pensar nessas perguntas, né? Mas quando a gente faz um teste, a gente tem uma ideia do, nossa, estou mais para lá do que para cá, estou na mediana. Estar na mediana também não é uma coisa boa, né? E a gente deve pensar, as perguntas são muito interessantes, eu vou pedir para vocês compartilharem alguma delas, mas assim, tem muito a ver com o outro, né? O próximo, né? Essa comunicação com amor, seguindo princípios cristãos, né? Fortalecer o próximo. Então, tem muito a ver com o próximo. E às vezes a gente acha que está bem. Eu até brinquei aqui, dei nota 9,5. Mas a pergunta, amor, qual é a minha nota mesmo? Fala a verdade. Não, tá bom, tudo bem. Então, assim, às vezes a gente acha que tá bom e às vezes o outro acha que precisa melhorar mais. Então, assim, avaliar, eu fazer esse tipo de autoavaliação com o casal junto, discutindo cada um desses pontos, eu acho que é a melhor alternativa. Isso é apenas uma dinâmica para se ponderar e se refletir, né? Mas a gente gostaria de ouvir alguma das respostas. Acho que cada um pode escolher um desses tópicos, né? E comentar a sua autopercepção a respeito disto. Se sentir que não deve dar resposta, tudo bem, pode só escolher um item para comentar, não precisa divulgar o que respondeu. Porque esse também é um teste pessoal, como o Carlos falou, e vocês podem discutir juntos, né, ajudando a melhorar aí a comunicação, né? Te dá um norte aí que você pode melhorar.
Alguém gostaria de começar a compartilhar? Eu acho legal, o número 3, dou maior ênfase às virtudes do meu companheiro do que seus defeitos. Eu acho isso bem legal. A própria pessoa, às vezes, já reconhece o seu próprio defeito. E ela mesma acaba se sentindo muito mal por ter aquele defeito, não achar merecedor de certas coisas. Então, é legal a gente reconhecer as virtudes, as qualidades do nosso companheiro. E poder lembrar disso, não sempre ficar falando, mas tu só faz isso, só faz isso. Então, a pessoa ela acaba autodizendo, então eu não faço nada que preste, eu não sou bom o suficiente, sempre tem reclamações, não tem nem a menos um elogio. Então é sempre bom a gente reconhecer o lado bom do nosso companheiro ou da nossa companheira também. Isso é muito comum. Tem um 9, né? Sobre percebo que não devo tentar compelir meu companheiro a ajustar-se aos meus ideais e preconcebidos, né? Então, o que em alguns relacionamentos acaba acontecendo isso, né? Tipo, a pessoa ela planeja, né? Tem um ideal naquela pessoa, né? No parceiro e tudo mais. E quando tá no casamento em si, né? Acaba fazendo com que a pessoa ela se molde ao jeito como ela quer, não ao jeito como a pessoa é de verdade, né? E com isso, né? Acaba prejudicando tanto a pessoa, né? Que está lá sendo inibida, né? Por aquilo que ela não consegue ser ou não consegue se expressar, e a outra pessoa também, né? Que acaba prejudicando, né? O companheiro dela quando faz isso. Mas gostaria de pontuar algo? Bom, nós escolhemos aqui o 7. Considero o meu companheiro como parceiro em situação de igualdade em nosso relacionamento. Uma das coisas que nós temos, né, principalmente assim, metas e planos é algo que às vezes nós sentamos, reunimos e conversamos. Aí quando não dá certo, a gente planeja de novo. E um dos momentos em que ocorreu isso foi quando eu particularmente considero foi quando eu saí do emprego, né? Porque quando eu conversei lá com o senhor em que eu estava trabalhando, aí ele falou que não tinha mais como eu ficar por lá, né, e tudo mais. Eu peguei e falei, nossa, e agora? Como é que eu vou conversar com a minha esposa sobre isso? Com a minha esposa sobre isso. Mas eu já tinha planejado a forma que eu ia conversar com ela. E quando eu cheguei em casa, ela estava lá sentada, estava deitada. Aí quando eu sentei lá e ela pegou e falou, eu nem precisei falar nada para ela, que ela só chegou e falou, saiu do emprego, né? Eu falei, foi. Ela falou, não, mas vai dar tudo certo. A gente fez a nossa parte, tudo mais. E algo que eu percebi nesse momento é que realmente teve esse companheirismo também. E que eu particularmente, eu ainda ia tentar enrolar um pouco para eu poder falar para ela, né? Mas eu percebi que naquele momento realmente tinha que compartilhar, porque era algo que afetava ambos, né? Ainda mais que a gente acabou de descobrir que ela estava grávida do Miguel. E foi algo que foi bem, bem complicado para a gente, num certo, um curto período, mas o Senhor pôde nos abençoar depois. Assim, nós somos membros da igreja, e como membros da igreja, nós somos discípulos de Cristo, né? Vocês conseguem perceber atributos de Cristo aqui nessas perguntas? Porque ele veio à Terra e ele se comunicou com várias pessoas. Ele se comunicava com amor, se comunicava com igualdade, né? Usando os princípios cristãos. Tudo isso que vocês falaram são atributos de Cristo que a gente precisa melhorar em nossa vida, né? Então, vamos abrir Doutrina e Convênios 7694. Eu gosto muito dessa escritura. Foi? Diz que levantaram a mão para ler? Fica à vontade. Doutrina e Convênios 7694. Tem um ensinamento muito importante para nós e que vai nos ajudar a compreender melhor o que o Senhor espera que façamos na nossa comunicação e o porquê
que ele espera. Achei aqui. Pode ler, por favor. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito, e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. Vamos só. Você pode ler de novo? Por favor, olha só, prestem atenção e acompanhem, porque a gente vai conversar. Eu quero ouvir de vocês o que o Senhor está nos ensinando, o que está sendo ensinado nessa escritura. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito, e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa escritura, tá bom? O que ele está nos falando aqui? O que vocês conseguem, o que remete a vocês quando ele fala que aqueles que habitam em sua presença são da igreja do primogênito e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. Bom, eu acredito, né, que quando ele fala, né, aqueles que habitam em sua presença, então, quando no relacionamento, né, quando o casal ele está centralizado, né, no Evangelho de Cristo, nos convênios que eles fizeram, né, no selamento e tudo mais, eles conseguem enxergar um ao outro como Cristo vê. Eles conseguem ver da mesma forma como Cristo ele enxerga todas as pessoas, né, com amor, com paz, com longanimidade, com paciência, né, com todos esses atributos, né, que Cristo ele enxerga todos nós também. E então com isso, né, acaba tendo um relacionamento pode ser mais harmonioso, né, através do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigada. Alguém mais traz uma visão para a gente? O interessante é que um pouco antes, né, ele fala assim, vimos a glória celestial, a glória do celestial, né? Então, nesse 94, ele está falando um pouco sobre os atributos daquele que herdarão o reino de Deus, né? O reino celestial. E isso linka muito com o que o profeta falou, né? A famosa frase, né, do pense celestial. Então, dentro de um relacionamento, eu acredito que a gente tem que buscar fazer as coisas que vão nos ajudar a pensar celestial, né? Estar aqui no instituto, na capela, no templo. Então, realmente estar em lugares santos com pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos, né? Das mesmas verdades. Então, acredito que estar nesses lugares, né? Com essas mesmas pessoas vai ajudar a gente como fala aqui, né? No 94, que habitam em sua presença. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito. Então, ele fala no plural, né? Aqueles. Então, são várias pessoas que estão reunidas, né? Em busca de um mesmo propósito ali, né? Que é realmente voltar à presença de Deus um dia. Obrigada. Temos... Talvez o finalzinho, a respeito de quando ele fala de conhecem como são conhecidos, veem como são vistos. Quer dizer, não pode haver uma falsidade, né? Uma máscara, eu aparentar ser de um jeito, na verdade, eu ser de outro. Porque ele conhece a gente, como a gente é. A gente precisa ser essa pessoa, né? Então, talvez seja um complemento aí da escritura. Vou compartilhar com vocês um ensinamento que eu tive há tem bastante tempo atrás. Nesse curso, inclusive, na época chamado Casamento Celestial. E uma das coisas que foi falado sobre essa escritura, que ficou muito, muito vivo na minha memória, é quando ele fala que nós habitávamos na presença do Senhor, na igreja do Senhor, antes de virmos à terra. E ele diz, e aí ele diz que eles veem como são vistos, ou seja, nós sabíamos como nós éramos,
o nosso poder, o quanto nós éramos importantes, quanto nós éramos especiais, e conheciam como são conhecidos, não tinha dúvida, não tinha do que éramos e de como nós deveríamos ser, né? Ele diz, tendo recebido na sua plenitude a sua graça, a capacidade de fazer e de agir da maneira do Senhor. Isso nos remete ao fato de que para mim, tá? Quando nós habitávamos com o Senhor, nós tínhamos uma forma de lidar, de nos comportar uns com os outros, e tínhamos a graça do Senhor que nos capacitava e que nos mostrava todas as coisas. E aí vocês trouxeram a excelente ideia de quando nós voltarmos, né? Daquilo que nós vamos herdar. E então nos mostra que o nosso comportamento aqui, como que deve ser uns com os outros, faz sentido para vocês? E isso ficou muito forte na minha memória. E uma das coisas que eu me esforço como pessoa, agora assim, algo, né, da minha vida que eu estou compartilhando com vocês, é poder ser melhor para os outros, é poder ver no outro melhor. E não há lugar mais importante para iniciar nada, né, o que o Senhor espera de mim, do que dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos, poder ter o melhor comportamento com eles, poder ver eles da melhor forma, ver como eles são filhos de Deus, ver o quanto eles são especiais, o quanto eles são importantes, e eu preciso agir desse modo com ele, porque é o que o Senhor espera, é como nós já fazíamos quando vivíamos na presença de Deus. E hoje o Senhor nos revela essas formas e nos mostra como que nós devemos e como que nós podemos fazer. Isso ficou, na época que eu fiz esse curso, isso ficou muito, muito marcado na minha memória. E quando eu estava estudando essa aula, lendo essa escritura, essas coisas me voltaram à mente novamente. E eu pude sentir muita gratidão por saber como que Deus nos prepara e como que Deus nos concede a sua graça para consigamos fazer todas as coisas, mesmo que sejam difíceis, mesmo que sejam desafiadoras. Isso parece indicar que, em nosso estado aperfeiçoado e celeste, nossas comunicações uns com os outros serão puras e transparentes, sem hipocrisia, engano ou mal-entendidos. Como a glória celestial é nossa meta, devemos tentar aprender a usar esse tipo de comunicação agora. Nós não podemos achar que vamos herdar reino celestial, sermos seres celestiais, sem vivermos isso aqui, nos esforçarmos para ter esse viver celestial, esse pensar celestial, para podermos merecer, né? Então, acho que é uma escritura que vale a pena a nossa atenção, o nosso estudo em casal, e ter uma compreensão maior disso e entender qual é o nosso propósito. O que nós queremos? Só esse estado e acabou? Ou nós queremos estar juntos para sempre? Se nós queremos estar juntos para sempre, então nós precisamos começar a viver isso aqui. E uma boa comunicação, ou nos comunicarmos à maneira do Senhor, vai nos ajudar a alcançarmos esse propósito que nós temos em comum. Então, voltamos àquele slide lá no início. A comunicação, por vezes, exige sacrifícios da gente, né? Do cansaço e de todas as coisas ao longo da correria do dia a dia, por exemplo. Nós não podemos esquecer o ponto principal, que é fazer a maneira do Senhor, porque o objetivo é voltarmos a viver com Ele juntos para sempre. Tá, então agora chegamos no momento das escrituras, tá? Eu gostaria que nós vamos colocar aqui algumas escrituras. Só depois. Vamos colocar aqui algumas escrituras e aí vocês vão. Deixa eu ver se vai dar uma para cada. Dá? Nós temos 5. Temos 4, 5 com o Anderson. Clarice está aí?
Tá, então já vai fazer junto com a Clarice. Vamos lá. Jó, podemos começar aqui na ordem para não repetir. Jó, Colonicenses, Tiago, Colossenses, Tiago, Alma e Terceiro Nef. Tudo bem? Então, nós vamos dar aí 30 minutos já. 5 minutinhos para que vocês possam estudar essas escrituras juntos. Depois nós vamos falar brevemente sobre elas. E aí nós vamos tirar dessas escrituras a resposta para essa perguntinha aqui. De acordo com essas escrituras, qual é a maneira... de acordo com essas escrituras, qual é a comunicação segundo o padrão de Deus? Do Senhor, lugar santificado, devo preparar-me desde já. É meu dever sagrado. Uma família tenho, sim. Eles são tão bons pra mim. Quero viver com eles para a eternidade assim. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles viver para sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Eu gosto de ver o templo, ali eu entrarei. Com Deus farei convênios que O primeiro casal aí, Jó 6:25. obedecerei. As A escritura famílias. é Lê a escritura e responde a pergunta. Tá certo. A escritura é: quão fortes são as palavras de boa razão, mas mais que o que reprova a vossa repreensão. Ah, essa escritura é o que deu, o que nós conseguimos entender, né, que as palavras que edificam, né, as pessoas, elas são fortes, né, mais do que as palavras que não edificam, né, as que reprovam e tudo mais.
Então, esse deve ser o nosso padrão de comunicação segundo Deus, né? Falar palavras que edificam. Muito bom. Foi Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, a saber, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Bom, é, cada uma dessas palavras já tem bem objetivo e bem óbvio, né, do que pode causar e de como prejudica. Mas uma das palavras que eu achei bem forte que é falar sobre a malícia. E quando a gente abre aqui no guia, o que comenta sobre a malícia, né, aquilo que ele diz assim que é o desejo de ver outro sofrer. Então, às vezes, assim, não é aquela forma assim de tu programar algo assim já para que a pessoa possa sofrer de alguma forma, mas de que forma às vezes isso fica meio que entre as entrelinhas no relacionamento. Quando principalmente não tem aquele apoio, quando um casal ele tem umas metas, um plano, então o outro cônjuge não apoia ele de certa forma, então de certa forma ele sofre, porque ele não tem aquele apoio no relacionamento. Então acredito que são alguns certos detalhes que faz com que possa ter esse tipo de malícia, de fazer com que o outro possa sofrer, mas não aquela, como eu falei, não aquela dor assim de programar algo de ser uma dor grande, mas eu penso assim, daquela dor que é causada aos poucos de cada situação que acontece no relacionamento. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Algo interessante sobre esse ouvir, né? É algo que eu já percebi faz tempo, antes de namorar, antes de conhecer ela, que eu conversando com qualquer pessoa, a pessoa tá falando comigo, eu já estou pensando no que eu vou responder para ela. Então, teve até um discurso do Elder Holland que ele falava sobre isso, né? Tipo, na hora de estar conversando com a pessoa, ouvir sinceramente ela, né? Então, se eu não me engano, ele citou esse exemplo, né? De às vezes a pessoa falando e a gente já está pensando na próxima resposta e não no que a pessoa realmente está falando. E já melhorei bastante, né? E tenho melhorado nessa questão, né? De ouvir sinceramente a pessoa, né? Não tá pensando já no que eu vou responder para ela, né? Mas realmente ouvir a dor ali, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Se aplicando no relacionamento, né? Mas para qualquer coisa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. O que me chamou, né, a atenção nessa escritura é que ele fala tardio para se irar. Estava lembrando que a gente teve uma conversa antes de se casar sobre discussões no casamento, que eu tinha muito medo disso. Que a gente vê experiências das pessoas que brigam, que se ofendem. E na época eu até conversei com uma irmã da igreja que contou um exemplo de um casal na igreja que brigavam, que se ofendiam. E eu ficava assim, um pouco assustada com essas coisas. Aí a gente conversou sobre isso, aí eu lembrei disso, de que a gente não pode, nessa comunicação, ofender o outro, brigar com o outro, porque isso não vai fortalecer o casamento. Então, realmente foi algo que ele me deu muita segurança antes de casar, que eu já estava nervosa. Nessa comunicação, eu falava, não, mas as brigas do casamento, ele, mas a gente ainda nem casou. Eu falei, não, mas vai acontecer, porque acontece, né? Os desentendimentos, às vezes falta de comunicação, às vezes não se entende, mas tem que dar uma forma de se entender sem machucar o outro, realmente. Às vezes não é proposital, mas às vezes a gente acaba fazendo. Então tem que ter muito esse cuidado, eu me lembrei disso de que realmente a gente tem que ser tardio em ficar com raiva do outro, porque quando a gente fica com raiva, às vezes a gente fala o que não deveria. E uma palavra dita foi dita. A pessoa escutou e vai sentir aquilo. Então, eu lembrei disso, que é realmente importante a gente ser tardio no se irar, porque machuca o outro. Porque nossas palavras nos condenarão. Sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem manchas, e nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado, não nos atreveremos a olhar para nosso Deus.
e dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. Quando eu li essa escritura aqui, eu me lembrei do discurso do presidente Nelson dessa última conferência, que ele lembrou um pouco sobre o discurso que ele tinha dado antes sobre ser pacificadores, né? Que ele fala para cessar os conflitos, e ele fala de uma maneira geral, né, de guerras, de conflitos na rua. Então, se essas coisas já são importantes, imagina conflitos dentro de casa, né, com o nosso cônjuge. Acho que a gente precisa, com certeza, se esforçar muito para que esses conflitos não venham a acontecer, e quando tiver qualquer tipo de discussão, que às vezes acontece, acho que é uma maneira muito importante a gente ter palavras brandas, ser uma maneira amorosa de conversar, porque nossas palavras, assim como elas podem servir para trazer um bem muito grande, elas podem fazer um mal muito grande para uma pessoa também. E como diz nessa escritura, né, nossas palavras, elas podem nos condenar, dependendo de como nós usamos elas. Terceiro Nef 11:29. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Achei bem claro, né? Não precisa nem comentar muito que quem tem um espírito de discórdia não é do Senhor, mas sim do diabo, né? Que é o pai da discórdia e da cólera. Falar? Não. E aí eu faço uma ponderação, que muito disso está dentro daquele pré-teste que a gente fez, né? Eu pratico essas escrituras na minha vida, eu me esforço em praticá-las, né? Porque isso é importante. De que lado a gente está? Do lado do bem ou do lado do mal? Né? Isso é para ponderar, acho que isso é muito interessante, assim. São escrituras que falam, a comunicação ela é um abismo que separa, mas ela pode ser uma ponte que nos une. E as escrituras são o nosso refúgio. Possamos estudar as escrituras juntos. E nas escrituras nós encontramos a resposta para todas as coisas da nossa vida. E em espírito de oração, buscar ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar, nos mostrar o que nós precisamos melhorar e como nós podemos melhorar. Ele é a fonte de toda sabedoria, de todo auxílio, que possamos sempre, a gente sempre fala sobre isso aqui, se possamos sempre convidar o Senhor para a nossa vida, para as nossas decisões, para as nossas relações familiares. Rapidamente, nós vamos colocar aqui 7 sugestões básicas para uma comunicação mais eficaz. É só para relembrar tudo que já foi falado. Disposição de sacrificar-se, nós sabemos que é importante, pode passar. Disposição de criar um ambiente propício, o local, o ambiente, as circunstâncias, eles devem ser confortáveis, reservados, para ajudar aí nessa boa comunicação, que às vezes a gente precisa conversar sobre coisas mais delicadas. Disposição de escutar, vocês falaram muito sobre isso aqui também, pode passar. Disposição de expressar os sentimentos. É importante falar como nós nos sentimos, e vocês trouxeram isso para cá nas falas de vocês também. Disposição de não fazer julgamentos. A gente precisa escutar o outro, precisa se importar, e o outro precisa saber que ele vai ser bem recebido. Disposição de manter sigilo. É muito importante a confiança. O seu melhor amigo, a sua melhor amiga, é sua esposa, é seu marido. Por favor, a 7ª, disposição de exercer paciência. Na comunicação, a paciência é um tipo de conduta que esperamos que os outros tenham conosco, quando nós não nos portamos à altura. E aí nós precisamos ter com as outras pessoas também, principalmente com o nosso companheiro. Tá? Obrigada. Acho que é porque já está próxima. Já tá. Tá bom? Então, essas são algumas sugestões que são importantes nós ponderarmos e exercermos. E vocês podem virar a página agora. Quando você virar a página, tem uma outra atividade. Anderson, depois tem como só mais uma, porque eles ficaram com só os dois, aí é bom ter. Não, mas e o seu? Você tem que levar lá para Clarice. Clarice, ele vai levar o seu e o dele, tá? Para vocês.
Ah, já marcou. Hã? Tudo bem, tudo bem. Aí vocês têm não precisa fazer agora, tá? Vocês vão levar para casa e aí vocês vão ler, vocês vão conversar juntos a respeito disso e aproveita e pondera e conversa mais um pouco sobre o teste da primeira página, tá bom? Acho que, como o Carlos falou, são coisas que nos ajudam a perceber aonde nós podemos melhorar e como nós podemos melhorar. Mas o Senhor deseja estabelecer uma comunicação conosco. E nós temos hoje o privilégio de saber que os céus estão abertos, que o Senhor nos ouve, que Ele entende os nossos sentimentos, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, e Ele está sempre disposto a nos ouvir, sem julgamentos, mas com amor, com bondade, que possamos exercer isso com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as pessoas à nossa volta. Mas quando nós fazemos isso em abundância dentro do nosso lar, torna-se muito mais fácil de levar isso para as pessoas à nossa volta. E nós vamos perceber que os laços de amor, de união e essa conexão, ela vai se tornando cada vez mais eterna. Você sente isso, e isso é muito especial para o casal. E a comunicação ela é importante em todas as esferas. Eu preciso me comunicar melhor com o Salvador e com meu Pai Celestial. Como é que está a minha comunicação com eles? Eu preciso me comunicar melhor no trabalho. Isso é muito importante, né? Para o crescimento e para o desenvolvimento, para o trabalho mútuo que às vezes a gente precisa exercer. Eu preciso me comunicar na igreja também, melhor. Simplesmente sentar lá no domingo, ouvir, sair, não dar um bom dia, não perceber o outro que está chegando, né? Eu preciso ser amigo das pessoas. Eu preciso me comunicar melhor, especialmente dentro da minha casa, com meus filhos, com minha família. Eu presto meu testemunho que a comunicação é algo muito importante, valioso. O Senhor quer que a gente melhore a nossa comunicação, porque Ele deseja que nós voltamos à sua presença como um casal, para vivermos a eternidade junto em felicidade. Esse é meu testemunho que o Salvador Jesus Cristo vive, que Ele é nosso Salvador e nosso Redentor, que Ele expiou por nossos pecados. Eu presto testemunho que essa é a igreja vive e verdadeira. E o Instituto também é uma instituição inspirada por nossos líderes, uma instituição divina que ajuda a nos fortalecer. Tem melhorado a minha vida e o meu relacionamento. E eu espero que também vocês sintam a mesma coisa. Eu presto testemunho dessas verdades em nome de... Nós prestamos o testemunho dessas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Vamos finalizar com uma oração e depois nós temos lanche.